Se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver, do verso 21 para 22 tem um subtítulo. E os subtítulos não foram os apóstolos que colocaram, né? Foram os revisores da Bíblia para facilitar a nossa leitura. Mas nesse caso aqui, às vezes acaba prejudicando. Se você olhar na Bíblia sua aí, eu não vou mostrar o restante lá, mas não vai aparecer lá. Se você pegar aí, do verso 18 em diante, fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí no verso 19, falando, no verso 20, dando sempre graças, e no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí tem um subtítulo: o lar cristão, marido e mulher. Aí vai para o verso 22, parece que muda o assunto, entendeu? O subtítulo, nesse caso, atrapalha, porque parece que muda o assunto, e não muda o assunto, é o mesmo assunto. O verso 22 é uma continuação do 21. O 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, e tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. É o mesmo assunto, ser cheio com o Espírito Santo, você fala, você canta, você dá graças, e você sujeita-se uns aos outros. Esse verso 21 é como uma dobradiça que vira, que continua o assunto e complementa e dá sequência ao assunto que vem na frente. Ou seja, o que vem em seguida é uma sequência do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido, e aí por diante, que é o texto que nós vamos ler. Então a gente precisa ter isso bem claro, que a plenitude do Espírito Santo tem a ver com o lar, com a família, com a casa, com a relação marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, e é o nosso texto de hoje aí que nós vamos falar, que tem a ver com isso. Quem é cheio do Espírito Santo deve viver dessa maneira. Quem vive dessa maneira será cheio do Espírito Santo. Então, por isso que eu marquei aí do verso 21 do capítulo 5, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, ou sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. Eu li um livro hoje, que não tem nada a ver com esse texto aí, mas tem a ver porque eu li um livro sobre milagres. Quando eu terminar o livro de Efésios aqui, o nosso tema será milagres. Eu vou falar sobre milagres. E estava lendo um capítulo sobre milagres da conversão. E o autor do livro conta que ele não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, e foi levado por um amigo numa palestra, e o pregador pregou sobre isso aqui. E para a gente que, você fala assim, vai evangelizar alguém, jamais você vai usar esse texto, né? Esse texto aí que fala de casamento e tudo. Mas o pastor falou desse texto, e ele, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo convenceu que ele não amava a sua mulher como deveria. Ele se arrependeu, teve uma conversão dramática, uma mudança significativa, e a partir daquilo a vida dele mudou de uma hora para outra. Eu só estava lendo o texto hoje e combinou com esse texto. Eu achei muito interessante como o Espírito Santo usa textos variados, textos que você não pensaria em usar para evangelizar alguém, mas como o Espírito Santo usa. E esse é um texto que tem sido muito criticado, principalmente pelo papel da mulher,
como submissa. Muitas pessoas aí, já contei isso aqui, tinha um professor no seminário que ele é teologicamente liberal, ou seja, ele não acredita em muitas coisas que estão na Bíblia. Então essa parte da Bíblia dele, ele riscou de caneta, eu vi riscado, está riscado, assim, ele não acredita, e era professor de seminário. Imagine os alunos que ele formou, né? E ele riscou isso da Bíblia e mostrava para a gente, isso aqui é fora, isso aqui é ultrapassado, isso é coisa do passado. Então esse texto aí está dentro do contexto da plenitude do Espírito, de ser cheio da vida do lar cristão, e para explicar bem, a gente precisa entender, para a gente entender bem esse texto, a gente precisa entender o contexto do texto, ou seja, quando Paulo escreveu isso, qual era o papel do casamento, da mulher, como era nos tempos bíblicos, há 2000 anos atrás. Então, é o que eu vou falar aqui. O mundo antigo, a mulher não tinha valor, a mulher era uma propriedade. Antes de casar, ela era a propriedade do pai. Depois que casava, era a propriedade do marido, e a mulher não tinha direito, não tinha direito a nada. A viúva, por exemplo, ela não tinha direito à herança. Se o marido morresse, ela ficava sem nada, precisava de um parente resgatador e tal. Então a mulher não tinha isso daí. A mulher no Brasil foi votar há 100 anos atrás, menos que 100 anos, a mulher começou a votar no Brasil na década de 50, 40, 50, se não me falha a memória. Então não tinha direito nem a voto. Então as mulheres nos tempos antigos não eram consideradas. O judeu, na cultura judaica, o divórcio era um negócio extremamente fácil. Tinha um escriba, um professor que fez uma escola de interpretação, Hillel, que ele falava, você pode se divorciar, só o homem pode pedir divórcio, a mulher não pode. E das razões para se divorciar, você podia colocar lá, se a mulher queimou o arroz, ou botou muito sal no arroz, então a mulher não cozinha bem, repudia, né? Lava o documento, divorciou da mulher, manda ela embora. Então era assim que funcionava nos tempos bíblicos. Então a mulher não se enquadrou, divorcia dela. E o divórcio era um negócio fácil na cultura judaica. E o judeu orava, Senhor, eu te dou graça, porque eu não sou gentil nem mulher. Nem mulher. Eles falavam isso, que bom que eu não sou uma mulher. Então a mulher não tinha valor nos tempos bíblicos. Na cultura grega, que é o pano de fundo Paulo escreveu o Novo Testamento em grego, a prostituição era um negócio muito comum. Eu já falei aqui várias vezes, a prostituição em alguns casos ela era associada com a religião, com os cultos pagãos, e tem uma frase de um filósofo grego que diz assim, ainda bem que você tem as prostitutas para o prazer, a concubina para todo dia e a mulher para gerar filho legítimo. Então a cultura grega era comum ter prostituição, ter concubinas e ter isso aí. Era normal esse tipo de coisa. Não é, hoje quando a gente vê assim, é porque o mundo recebeu os valores cristãos, mas ele não, a mulher era um objeto para satisfazer os homens. Era para isso que existia, e a prostituição era um negócio comum usado. Voltando à cultura judaica, a mulher, mais ou menos hoje, em alguns países muçulmanos, como é tratada a mulher. A mulher não tem direito, não pode sair de casa, às vezes, em alguns lugares, era mais ou menos assim. A cultura romana era a mesma coisa, era divórcio. Há casos assim que o pessoal contava o ano pelo tanto de marido. Naquele ano que eu tinha um marido. Tem relatos de uma mulher que tinha 23 maridos, já tinha tido, né? O cara também 24 esposas. Casava, mandava embora, pegava outra, e assim vai. No mundo romano isso era muito comum. Era muito comum o divórcio, a separação, casar de novo. Essa banalização da prostituição, não existia fidelidade, né? Tem um dia eu ouvi o Ricardo Agreste falando que a mãe dele, crente, deu de presente para ele aquela série chamada Roma. É uma série que a HBO fez, muito bem produzida. E o Ricardo Agreste reuniu a família lá e falou, vamos assistir a série que minha mãe me deu, né, de Natal, e sentou para assistir Roma com os filhos dele. Aí o Ricardo começou a ver,
Mãe, a senhora sabe que a senhora me deu? Falei, filho, vai dormir. Menina, vai dormir. Porque é uma série, não é cristã, bem secular e mostra os costumes. E eu, por acaso, assisti essa série. Então era comum, no mundo romano, você assistir, você percebe, a mulher traz as escravas sexuais para o marido. É um negócio muito fora. É um negócio, no mundo romano, era assim que funcionava. Então não havia valor da mulher, nem do casamento e nem da fidelidade. E daí Paulo vem e escreve um texto como esse, que para nós hoje parece ultrapassado. Mas para o tempo que Paulo escreveu é um texto revolucionário. É um negócio inusitado, é um negócio extraordinário. O texto que Paulo escreve, para o tempo que ele viveu, é um negócio que foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa dentro da sua época não escreveria um texto que valorize tanto a mulher como esse texto. Um texto que valoriza tanto o casamento como esse texto, sendo que o casamento não era valorizado. Fidelidade, amor conjugal não era valorizado. Até há pouco tempo atrás aqui no Brasil, a minha mãe foi conhecer meu pai na semana que casou. Porque foi o pai dela que acertou o casamento. Aí na semana que ia casar, você vai casar com esse homem aí. Ó. Aí ela teve que casar. O seu João nem conhecia, nem sabia quem era, e vive com ele até hoje. Né? E não separou também, porque não pôde separar, que se pudesse tinha separado. Né? Deus não deixou, mas conheceu na semana. Então veja como o casamento por amor é um negócio que não existia. E até no Brasil não existiu há muito tempo, como Paulo escreve aqui. Então esse texto, dentro do seu contexto, é revolucionário, é extraordinário, é de uma valorização que só pode ser dada por Deus para valorizar a mulher, o casamento, a relação conjugal. Foi esse texto que Paulo escreveu. Então, à luz disso daí, eu coloquei a cultura atual. A cultura atual, a família está se desintegrando. A família está se destruindo, está acabando a família. E cada vez mais valoriza o divórcio, a separação, múltiplas uniões e coisas diferentes, E por aí vai. Né? A igreja presbiteriana nos Estados Unidos mudou a sua constituição, a igreja apóstata, né? que deixou a Bíblia de lado, mudou lá. O casamento, mudou a constituição que dizia casamento entre homem e mulher. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos falou casamento é entre duas pessoas. E ao fazer isso, a igreja oficializou o casamento homossexual. E hoje você tem pastores gays, tem pastores lá na igreja presbiteriana, que era a nossa mãe. Veja como instituição não pode se devotar à instituição, porque a nossa mãe apostatou da fé. Por isso ela perde 10 mil igrejas, já se desfiliaram lá. Era a maior igreja, hoje cada vez ela diminui, está perdendo os seus membros, está perdendo tudo, porque abandonou a palavra de Deus. Então, hoje, quando a igreja chegou a esse ponto, tem outra igreja também na Inglaterra, a igreja protestante, que criou a cerimônia do divórcio. Já viu essa? É uma liturgia do divórcio. Fala assim, não, porque não precisa separar brigando, vamos separar na paz, diante de Deus. Aí entra na igreja e lá diante do pastor fala, oficialmente, isso é sério, a liturgia do divórcio. Aí lá oficialmente nós queremos desfazer os votos que fizemos aqui na presença de Deus. Aí vai lá o pastor da igreja anglicana e vai lá e oficializa o divórcio deles e vão em paz, vocês estão separados. Olha, você vê, quando a igreja já aceita isso, imagine do ponto de vista secular. O Hernandes disse que uma pesquisa nos Estados Unidos, em 2001, falou que 74% dos homens já tinham traído as esposas e 63% das mulheres já tinham traído os maridos. Eu falei, ô louco, ele que contou essa pesquisa aí. Então veja o nível, como está a sociedade nossa em declínio, decadência espiritual. E aí, todo o restante da decadência da sociedade vem da destruição do casamento. Vem daí. Vem da destruição do casamento. Um dia eu vi no Fantástico, acho que 3 reportagens seguidas, que não tinha uma a ver com a outra, não tinha nada a ver com a outra. Mas quem é cristão vê, uma falava de um roqueiro famoso, do Kurt Cobain,
que se matou, deixou um filhinho pequeno, e ela falava a história dele, falou assim, ele era um rapaz sadio. Quando seus pais se divorciaram, ele nunca mais se recuperou. Depois falava de outro caso, de um cara que tinha cometido um assassinato e estava no corredor da morte nos Estados Unidos. Isso foi uma reportagem uma depois da outra. E não tinha nada a ver uma com a outra, mas como eu estava analisando e percebendo, olha, veja bem, mostrou aquele cara ficou violento depois que o pai separou da mãe, ele se tornou violento e entrou no mundo do crime, nas drogas. E foram assim, 3 reportagens que, se você pegasse o problema, suicídio, violência, uso de drogas, assassinato, tudo isso, a origem do problema, divórcio, dissolução familiar, que hoje está cada vez tratado de maneira mais banal, simples, e a sociedade vai assim, e é o que Paulo está falando que não deve ser. Então vamos lá, papel da mulher, submissão. O que não é submissão? Inferioridade. Isso aí são funções do casal. Quando fala que a mulher tem que ser, não é que ela é inferior ao homem. Paulo diz em Gálatas 3:8 que agora já não há nem homem nem mulher, nem gentil nem grego, nem judeu nem grego. Todos são um só em Cristo Jesus. Todos são iguais, nós temos funções diferentes. Como você tem função diferente na igreja, eu sou o pastor da igreja, eu não sou maior nem superior, nós somos iguais aos olhos de Deus. A missão da mulher é essa daí, de apoiar, de ser auxiliadora idônea do marido, como de Gênesis 1, mas ela não é inferior. Então, ser submissa não quer dizer que é inferior, que é desprezada, que está abaixo, que o homem está acima, a mulher está abaixo, não é nada disso. Também, submissão não é obediência incondicional. Não é que agora você tem que, Paulo diz lá, sede submissas em tudo ao seu marido. Aí eu falo, então tem que se submeter ao tudo. Você precisa entender que, quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo para cristãos. Ele está escrevendo para o marido crente, cheio do Espírito Santo. Então ele não está escrevendo para quem é crente e quem não é crente. Ele está escrevendo para os dois são crentes. Os dois são discípulos. Então ele diz assim, mulher, você vai ser submissa ao seu marido que é discípulo. Agora, a nossa submissão, a submissão da mulher ao marido, em primeiro lugar é a Deus. É a Deus, depois que é o homem. Então se o marido pedir ou exigir alguma coisa à sua esposa que seja contrário à palavra de Deus, a esposa tem que recusar. Não pode aceitar. Eu já vi casos assim, já vi mulheres que o marido proibia de vir na igreja, de orar, de ler a Bíblia, por exemplo. Eu já encontrei muitos casos assim. O que eu faço, pastor? O que eu faço? Eu desobedeço meu marido? Claro! Paulo escreveu, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. O marido dessa mulher especificamente que eu estou querendo, queria que ela voltasse para o terreiro com ele, para bater o tambor, e ela se converteu, tinha sido feiticeira, Jesus libertou ela, e agora o marido queria que ela fosse para o bar beber com ele. E aí, ela vai? Porque tem pastor que diz assim, não, tem que se obedecer em tudo, né? Manda a mulher, se ele está batendo, apanhe em nome de Jesus. Já vi história assim, não, apanhe, aguente calada, você tem que ser submissa. E aí o cara bate, não é assim não. Você tem que ser, em primeiro lugar, Deus. Se ele exigir alguma coisa que vai violar a sua obediência a Deus, como o governo, é igual ao governo. A gente é obediente às autoridades, até o ponto que a autoridade não venha nos fazer realizar alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus. Proibir de cultuar, proibir de ler a Bíblia, proibir de evangelizar. Aí é nosso dever, como Paulo falou Pedro, falou diante do Sinédrio, quando o Sinédrio falou assim, pare de pregar esse nome. Pedro falou, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Tem marido que aproveita da mulher, está escrito, você tem que me apanhar aí, está escrito. Marido crente, tem história assim. Então não é isso. O que é submissão? Aí o texto fala, você tem como ao Senhor, por causa do Senhor, por causa de Jesus. Ao se submeter ao seu marido, você está fazendo isso por causa de Deus, por causa de Jesus.
Porque você quer dar bom testemunho, você é uma serva de Deus, você se submete a Ele, porque essa é a função estabelecida para o Senhor, para a família, para o casamento. Foi assim que Deus estabeleceu, funções diferentes, papéis diferentes, vocês são iguais diante de Deus, mas cada um tem uma função, e a função da mulher é apoiar, é ajudar, é estimular o marido para que ele seja o líder. Então ela faz isso por causa do Senhor. Existem mulheres que às vezes naturalmente elas têm mais dons de liderança do que o homem, mas dentro dessa função ela vai ajudar o homem a ser o líder espiritual, a ser o cabeça ali da casa dessa maneira. Essa submissão tem que ser espontânea, não é forçada, tem que ser livre e alegremente. O texto fala, você tem que fazer isso de maneira espontânea, não pode ser uma coisa forçada. Um negócio que o marido obriga, que faz aquilo e a mulher está lá e o marido obrigando. Aí já está tudo errado, porque o marido não deveria obrigar, deveria ser espontâneo, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Deve ser uma submissão espontânea, livre e alegre. Terceiro, essa submissão é o marido que ama, como Cristo. Por que a gente obedece a Cristo? Porque Cristo nos ama. Por que a gente faz o que Cristo manda? Porque Ele quer o melhor para nós. Por que a gente obedece à palavra de Deus? Porque ele morreu para nos salvar. Então a mulher vai se submeter para o marido que ama. Não é o marido que é déspota, que é tirano, que faz. Não, é o marido que ama. Aí há uma relação recíproca. Quanto o marido ama, a mulher obedece. Quando ela obedece, o marido ama. E por aí vai. É uma relação recíproca disso daí. E também bom testemunho. Em Tito, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz para as mulheres submeterem-se aos seus maridos, para que a doutrina de Cristo não fosse difamada. Na outra tradução, para que a doutrina fosse ornada pelo bom testemunho, ou seja, se a mulher se levantasse contra o homem dentro da casa, iria quebrar a harmonia da família. Iria fazer com que o nome do cristão fosse difamado. A mulher estava quebrando. Então Paulo diz, a mulher se submeter, ela também está ornando, dando bom testemunho da causa de Cristo, como uma serva do Senhor. Ela está mostrando isso aqui na presença dos outros. Bom testemunho. Agora, o papel do marido. Aí você vai ver que para a mulher só tem 3 versículos, para o homem tem 6. Se você acha que esse texto é pesado para as mulheres, é que você nunca estudou o que fala para os homens. As mulheres ficaram com a melhor parte. Com a melhor parte. Esse dia eu dei uma palestra ali no jantar de casais e os homens falaram, pô, mas só fala para nós, é porque o texto só fala para a gente, cara. Só fala para os homens. Esse texto, Paulo vai muito mais no dever do homem do que no dever da mulher. E esse é o texto. Tem uma frase do John Stott que ele diz, submissão é entregar-se em amor a alguém. E o amor é entregar-se por alguém. Então, submissão é a mulher entregar-se ao homem. E o amor que o homem deve ter é ele entregar-se pela mulher. É ele entregar-se por ela. Ele fazer isso. Então, Paulo usa 5 verbos dessa expressão aí, do que o marido deve fazer. Primeiro é amar, que é um amor como o de Jesus, um amor proposital, que amor sacrificial e perseverante. Esse foi o amor, como deve ser o amor do marido pela mulher. Esse deve ser o amor que nós devemos dar à sua vida. Como Cristo deu a sua vida pela igreja, assim vocês também devem dar a sua vida por suas esposas. Então veja, quem é que dá a vida pela esposa aqui? Quem é que vai assim, não, eu vou morrer no seu lugar? Quem é que pode fazer isso? É o que está falando aqui, o marido tem que se sacrificar pela mulher, tem que fazer isso aí por ela, como Cristo morreu pela igreja, o marido deve se sacrificar pela sua esposa, Segundo, entregar, ele se entregou, ele deu, né? Ele deu a sua vida por nós. Santificar, é papel do marido santificar a mulher. Já pensou isso aí? Como Cristo santifica a igreja, o marido também vai ser o líder que vai levar a mulher para a vida de santidade, de oração, de busca de Deus. Hoje, quem mais busca a Deus são as mulheres, de maneira geral, assim. Quem mais chama o marido para ler a Bíblia, para orar, para vir para a igreja, é a mulher. Mas o que Paulo falou é o contrário, é o marido
que tem que ser o primeiro? É o marido que tem que levar a mulher e santificar. Infelizmente, na maioria dos casos, hoje, é a mulher que tem a iniciativa. É a mulher. Você vê que sempre tem grupos de oração de mulheres, mas raramente tem um grupo de oração de homens, né? Grupo de homens que oram. Você tem ou não? Você não tem. Você tem círculo de mães. E o círculo de pais? Não precisa orar? Ninguém nunca criou círculo de pais que oram, os pais que oram, os homens que oram. Então, raramente você tem. Você vai ter nas igrejas, tem grupos de mulheres que oram. E aí o pessoal sempre liga para a irmã que ora. Mas não tem um homem que ora. Veja, é o marido, que, se bem que a nossa igreja está ganhando. Na nossa igreja aqui, na Maranata, nas orações tem mais homem que mulher. Toda reunião, né, Irecina? Nós estamos ganhando aqui. Os homens têm mais homem de oração aqui do que mulher. Né? Então, isso daí é papel do homem fazer isso, santificar, de levar a mulher mais para perto de Deus, purificar, como Cristo purificou pelo lavar regenerador da sua palavra, nós também temos esse papel, guiar a esposa, guiar os filhos, instruí-los na palavra, na oração, na fé, no amor, na piedade. Deus estabeleceu isso para o homem. Agora, do ponto de vista de Paulo, é muito mais pesado para o homem do que para a mulher só tem que obedecer, e o marido tem que fazer um monte de coisa. Agora, na prática, infelizmente, não acontece. O que acontece muito hoje? O marido não lidera a casa, o marido não toma iniciativa em várias áreas, a mulher, vendo que o marido não vai fazer, ela vai e faz, ela vai e assume, e começa a assumir, e o marido começa a murchar. Aí a mulher começa a tomar a direção da coisa, o marido fica ressentido e a mulher fica estressada, fica nervosa, a mulher fica cansada. Esse homem não me ajuda, tudo sou eu. Aí você vai lá falar e o homem fala, ela também, só ela que sabe fazer, eu não sei fazer nada, só ela quer fazer do jeito dela, nada está bom, nada agrada a ela, então deixa ela fazer mesmo. Aí você vê, os papéis vão se invertendo e as mulheres cansadas, esgotadas, nervosas, e os maridos no canto, esgotados. O que deveria acontecer? A mulher deveria incentivar o seu marido, estimular, colocar ele, falar, vai lá, vai. E ela ficar esperando, e ela deixar ele, vai lá e faz. Não é? Vai lá e faz, igual a história da mulher que falou, essa torneira está pingando aí, você não presta para nada. Ele fala, eu ia consertar hoje, agora que eu não conserto mesmo. Só de raiva, porque a mulher fica falando isso, né? Se ela fosse inteligente, falou, querido, só você que pode consertar isso. Ele já muda, incentiva, estimula, elogia e vai funcionar. Quando tem muita crítica, o marido se ressente. Eu falei do livro que eu li aqui, chamado Projeto Felizes para Sempre, de uma moça que escreveu, que estava se separando, ela não era crente, não é um livro cristão, mas ela estava se separando depois de 7 anos de casada, ela estava sonhando que o marido dela morria. E ela acordava feliz com a morte dele. Ela falou, meu Deus do céu, olha que ponto que eu cheguei. Aí ela foi procurar ajuda, alguém falou para ela, não separa, até você tentar tudo. Eles não eram crentes, mas ela falou, vou tentar tudo, e tentou. E o que ela descobriu? Descobriu isso. Quando teve o bebê, ela ficou cuidando demais do bebê, o marido se isolou, começou um negócio também, ficou fora, e ela começou a fazer tudo, deixou ele de lado, e ele ficou ressentido, e ela não expressava, ela ficava esperando dele, que ele tomasse a iniciativa, mas se ela não falasse, ele não ia tomar a iniciativa. O que ela descobriu no livro dela? Descobriu que ela precisava falar para ele o que ela precisava, que ele não ia descobrir, o homem é meio lento, ele não ia descobrir, então ela precisava falar, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Então ele começou a participar, e o casamento dela foi restaurado, porque não era nem crente, mas ela mudou porque ela descobriu uma coisa básica assim, ela precisava falar. Às vezes ela estava cansada, ele falava assim, viu, eu vou sair com meus amigos para andar de bicicleta, você quer que eu fique ou que eu vá? Ela ficava com raiva, porque ela queria que ele não precisasse que ela falasse, que ela queria que ele ficasse, é óbvio, mas ela com raiva falava, então vai, ele ia, porque ela mandou ele ir, mas ela queria que ele ficasse, uma coisa simples. Ela chegou e falou, não, eu quero que você fique me ajudando, ajude a cuidar da criança, ajude a cuidar da casa. Aí ele começou a ajudar, ele começou a participar. Quando a mulher falou, expressou,
detalhou o que queria, o homem começou a assumir o papel que ela precisava. Então, esses papéis vão invertendo assim, muito por diferenças, muito pela sociedade, muito por um monte de coisa, e as mulheres estão sobrecarregadas e às vezes, dentro da igreja, no aspecto espiritual, as mulheres é que carregam o fardo que o homem deveria partilhar, porque é a responsabilidade do homem. E o quinto verbo, apresentar, que é interessante isso aí, né? Jesus apresentar a si mesma noiva. E para entender esse verbo, a gente tem que entender isso aqui, ó. O casamento judaico tem 4 etapas, não é como o casamento nosso. Aí até se entende muitas figuras da Bíblia, a parábola lá das noivas prudentes lá, o Apocalipse, da volta de Jesus, aqui ó, 4 etapas. A primeira etapa era o noivado. O noivado nos tempos bíblicos era diferente do noivado hoje, era feito com testemunhas, assinava um documento, e eles era como a Bíblia diz de José e Maria, eles eram noivos. Eles tinham status de casados, mas ainda não havia tido relação. Era um negócio mais sério do que é hoje. Firmou o contrato ali, ó, assinou, está noivo, é que vai casar. Agora a segunda etapa é a preparação. O noivo vai ter que dar os pulos dele para pagar o dote da noiva. Ele tem que correr atrás para conseguir, aí leva um tempo para ele conseguir o dinheiro, conseguir a propriedade para pagar o dote. Ele está comprando a filha, está comprando agora dele. A Bíblia diz que Jesus veio e pagou o nosso dote. Ele deu a si mesmo e pagou, e nos comprou e nos fez a sua noiva. Depois que ele paga, aí vem o terceiro, o noivo sai em procissão da sua casa com seus amigos, às vezes uma banda de música, ao encontro da noiva. Por isso que a parábola diz, ei, chegou o noivo, diz lá, né? O noivo sai e vai com seus amigos, e aí a sua noiva fica esperando na sua casa. Ele vai lá e pega ela da sua casa e a toma, ali publicamente. É esse momento aqui. Eis que chegou o noivo, diz o texto bíblico. Aí, a quarta etapa, ele toma a noiva e eles entram para as bodas, para a festa, para o banquete. Apocalipse 22, as bodas do Cordeiro. Então, é essa sequência aí. Então, o que Jesus está fazendo? Ele nos salvou, ele pagou o nosso dote. Na volta de Jesus, quando vai vir, eis o noivo. Aí lá no Apocalipse diz que a gente vai se encontrar com ele e vamos para as bodas, que não vai acabar nunca mais, a festa do casamento da igreja com Jesus Cristo, que é de acordo com essa sequência aqui, a volta de Jesus, todas aquelas figuras de linguagem estão baseadas aí. Por isso que diz que ele está ele está preparando a noiva, para quando ele vier, a noiva estiver pura, santa, imaculada, para receber Jesus Cristo nos ares, quando ele vier do céu, e nós vamos encontrá-lo nos altos céus. Amém? As bodas. É isso que o marido deve fazer, é isso que Paulo está falando. E aí, o marido deve alimentar e cuidar da esposa. E esse texto, ele envolve tanto o aspecto espiritual, quanto o aspecto emocional e físico. Essa expressão aqui, cuida, ela pode ser literalmente traduzida como acariciar. Acariciar tem a ver com carícia, com tocar, com afeto, com carinho. Essa expressão aí, o homem alimenta espiritualmente, alimenta emocionalmente e alimenta fisicamente. Carinho, toque. Se for fazer uma pesquisa, as mulheres falam, meu marido não me abraça mais, não me beija mais, não me dá mais carinho. Ou às vezes a mulher fala, mas é isso, é alimentação emocional, espiritual e física. Tem um autor nos Estados Unidos, fez uma pesquisa lá, escreveu um livro sobre isso e fala que a mulher, ela precisa de, agora eu esqueci, faz tempo que eu li o livro, de não sei quantos toques por dia. Você precisa tocar a mulher com carinho todo dia. Aí, quando a mulher não recebe esse toque, ela começa a ficar triste, o tanque emocional começa a esvaziar, porque ela não tem recebido carinho, toque, afeto, carícia, e Paulo está falando disso. Ame a sua mulher, cuida como Cristo faz com a sua igreja, cuida com carinho, com afeto, com palavras, com gestos, com beijos. E aí essa expressão aqui, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Também tem a ver com o aspecto físico, essa união, se torna um só corpo na presença de Deus. Esse é o casamento que o Senhor planejou para nós. Irmãos, esse texto é lindo e é pesado, e é difícil. É o que Paulo está dizendo aqui.
Você vê algumas condições hoje, algumas situações de casamento tão difícil, tão contrário do que está escrito aí. Mas esse é o padrão, esse é o ideal, esse é o princípio. É isso que Deus estabeleceu. Você quer ter um casamento abençoado? Viva isso daí, procure viver isso, siga esse ideal. Você quer trazer o céu para a terra, para a sua casa? Viva desse jeito aí. Agora você vai encontrar casais, famílias cristãs, que parece um inferno, é briga, é panela para todo lado, é xingamento, é gritaria, é desobediência, é rebelião, é coisas erradas, é infidelidade. Esse é o padrão de Deus, esse é o padrão de Deus, esse é o princípio de Deus. Quando você vai quebrando isso aí, você vai destruindo. Quando você não vive isso aí, a família vai sendo quebrada, a família vai sendo destruída, e as consequências vão se manifestando de várias maneiras, de várias formas, de várias pessoas. Então esse é o último slide, isso é a síntese. Casamento feliz, esse é o padrão de Deus, esse é o modo de Deus, essa é a maneira que Deus estabeleceu para nós. Você quer a mulher, uma mulher quer ser livre, feminista. Há liberdade na submissão, há liberdade no amor. O marido, você tem que casar para cuidar. Tem gente, que eu já descobri isso, tem gente que não foi feita para casar. E às vezes ela casa porque os outros ficam brigando a casar. Fala, vai ficar para titia, vai ficar solteirona, ou então o cara lá. E a pessoa está bem sozinha. Se não quiser se submeter, é melhor ficar sozinho, diz o ditado. Tem gente que é melhor ficar sozinho, tem gente que tem dom de celibato, de viver sozinho. Quantos missionários, quantas missionárias vieram para o Brasil que eram solteiras e fizeram um ministério extraordinário? Quantas outras casaram e aí casamento terrível? Então o casamento é isso daqui. Então o jovem, adolescente, isso é o padrão de Deus, é assim que Deus estabeleceu. Se é marido, ame a sua mulher. E o amor aí, esse texto é muito longo, não dá tempo de eu falar. O amor é mais do que um sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Você fala, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou alimentar, eu vou fazer conforme Cristo mandou. E a mulher vai incentivar, vai respeitar, vai estimular o marido, vai fazer com que ele viva o potencial de Deus para a vida dele. Amém? Agora, nós precisamos orar por nossos casamentos, nós precisamos orar pelos casamentos dos nossos filhos, nós precisamos orar pelas novas gerações, para que Deus guarde e proteja os casais, para que Deus fortaleça os casamentos, para que haja alegria, haja piedade, haja amor, haja o Espírito Santo dentro da casa, que é ali que vem todo o restante, é ali que vem a saúde e vem a doença dentro da família. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo casamento, pelos casais. Nosso Deus e Pai, nós queremos clamar a Tua ajuda, Teu socorro, a Tua misericórdia sobre nós, sobre cada casal aqui representado, cada família, cada marido especialmente, que Teu Espírito Santo possa nos encher, nos capacitar, nos trazer a plenitude do Espírito para podermos viver esses mandamentos da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos capacite a sermos maridos que amam as suas esposas, que as alimentam, que cuidam, que santificam, e que o Senhor também pelo Teu Espírito esteja enchendo cada esposa, para que seja aquela esposa sábia, que edifica a sua casa, que abençoa seu marido, que ora por ele, que o incentiva, que o estimula, que o ajuda, que o respeita, que o ama, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, queremos pedir pelos casais que estão passando por dificuldades, problemas, enfrentando, ó Deus, dificuldades de toda sorte, que a Tua graça os alcance. Aqueles que estão, ó Deus, vivendo à beira de um divórcio, de uma separação, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, possa operar, possa ministrar, possa gerar reconciliação, perdão, cura, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe os casais aqui da igreja. Livra, ó Deus, os casais da infidelidade, da traição.
livra, Senhor, de pecados, livra, Senhor, de brigas, livra, Senhor, de contendas, que haja paz de Cristo nos corações. Ó Deus, que cada lar tenha o temor do Senhor, tenha oração, tenha a palavra de Deus, que cada marido e esposa possam andar em obediência à Tua palavra. Ajuda os jovens, as jovens, ó Deus, a buscarem no Senhor o marido, a esposa, que o Senhor designou e planejou. Ajuda cada um aqui a buscar com sabedoria, com discernimento, ó Deus, o marido e a esposa que o Senhor tem preparado. Nós oramos por essa nova geração, bombardeada, Senhor, bombardeada pela essa sociedade decadente e imoral. Ajuda os jovens a se casarem no Senhor, a andarem na palavra do Senhor. Ajuda-os, ó Deus, a viverem de acordo com o ensinamento do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa nova geração possa amar, Senhor, a esposa, amar o marido e viver de acordo com a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, livra os nossos filhos, ó Deus, de casarem fora da Tua vontade. Livra os nossos filhos de julgo desigual, de casar com incrédulo, de casar, ó Deus, com quem não conhece ao Senhor. Prepara o cônjuge dos nossos filhos, que sejam cheios do Espírito Santo, que amem a Deus sobre todas as coisas, ó Pai. Ajude essa nova geração a viver dessa maneira e guarda cada casal no Teu sangue, no Teu poder. Guarda cada família aqui, meu Pai, das setas, das ciladas, das investidas do inimigo, da investida do diabo sobre a família. Guarda-nos, ó Deus, com Teu escudo, o escudo da fé. Guarda cada um aqui, guarda a mente, guarda o coração, guarda o espírito, guarda a alma, que haja amor, que haja respeito, que haja carinho, que haja afeto, que haja palavras que edificam, que hajam palavras boas, que hajam toques de amor, que haja, ó Deus, bons testemunhos e exemplos dentro do lar. Em nome de Jesus, meu Pai, faz de cada lar aqui um pedaço do céu, uma expressão do reino de Deus. Em nome de Jesus, livra, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de toda obra do inimigo. Eu oro e abençoo cada casal, cada lar, cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Oro pelos jovens, que o Senhor possa fazer com que eles casem no Senhor, que eles possam buscar um casamento direcionado pelo Senhor, ungido pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, para a glória de Deus, nós oramos e cremos e esperamos e confiamos nisso, ó Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, irmãos.